Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o livro do profeta Daniel e eu vou usar esse mapa aqui, esse quadro para explicar. Como a câmera é nova, eu não sei usar ela ainda direito, vai ter vezes que vai desfocar o fundo que nem está desfocado agora, né? Aí eu vou ter que focar o fundo e o meu rosto acaba desfocando. Às vezes eu tenho que fazer isso manualmente, né? Como agora. Falei isso só para vocês entenderem que às vezes vai ficar desfocado, então eu vou fazer o máximo para tentar focar a lousa também, né? Então é o seguinte, Deus deu 4 visões para o profeta Daniel. Vamos deixar assim por enquanto, 4 visões. Dessas 4 visões, uma foi através do sonho. Todas elas profetizam o tempo do fim. Todas elas profetizam vários tempos, mas todas elas vai ter um determinado ponto que todas elas juntas vão profetizar o tempo do fim. A primeira visão Deus deu para Nabucodonosor, essa estátua aqui. Existem 5 reinos nela. A segunda visão foi para o profeta Daniel. Deus deu um sonho para ele no qual apareceram 4 animais que se levantaram do mar. Deus vai usar paralelo com a estátua, né, porque vai falar de reinos, só que Deus vai acrescentar detalhes na segunda visão. A terceira visão é a do capítulo 8, é um carneiro e um bode brigando um com o outro. Vai ter figuras como santuário de Deus, purificação, dia da expiação, chifre pequeno. Deus vai criar muitos paralelos entre essas visões, só que Deus vai trabalhar com acréscimos de detalhes. Eu vou começar ligando os pontos já para mostrar os paralelos que há entre as visões. A cabeça de ouro da estátua, ela está em paralelo com o leão, e o primeiro reino é Babilônia. Eu não sei se está dando para ler direitinho, né, porque a caneta pode ser fina demais, eu vou tentar dar um zoom através do programa. O primeiro reino que Deus apresenta é a cabeça de ouro, em paralelo com o leão, que é a segunda visão que Deus deu para o profeta Daniel. O segundo reino na estátua é a parte de prata, os 2 braços de prata e o peito de prata. Ela vai estar em paralelo com o urso, que é o da segunda visão. E aqui são os Medo e os Persas. Vamos colocar aqui a Pérsia. O terceiro reino na estátua é a parte de bronze. O ventre e as 2 coxas de bronze. Ela vai estar em paralelo com o leopardo. Vou colocar aqui Grécia. O quarto reino na estátua são as 2 pernas de ferro. As 2 pernas de ferro vai estar em paralelo com o animal e vai ser Roma, o Império Romano. Só que existe o quinto reino na estátua. O quinto reino na estátua são os 10 dedos de barro misturado com ferro. O quarto reino é só ferro. O quinto reino são os pés, né? Os 10 dedos de barro misturado com ferro. E esses 10 dedos de barro misturado com ferro, eu vou cruzar a linha aqui, né? O paralelo vai estar com os 10 chifres da besta. Aqui vai ter 10 chifres. 10 chifres e aqui 10 dedos, vou colocar aqui 10 dedos, entendeu? Os 10 dedos de barro misturado com ferro da estátua vai estar em paralelo com os 10 chifres da besta. Então são 5 reinos na estátua. Número 1, Babilônia. Número 2, Pérsia. Número 3, Grécia. Número 4, Roma. E número 5, os 10 dedos de ferro misturado com barro. Se você contar a partir da cabeça até os pés, são 5 reinos. Só que na explicação, quando você está lendo a explicação do sonho, parece que Deus vai falar somente de 4 reinos. Mas você vai perceber que a parte de ferro da estátua, ela passa, é um reino que passa. E depois vem os 10 dedos de ferro misturado com barro. E aí tem revelação. Então são 5 reinos na estátua contando a partir da Babilônia. Já nos animais, Deus vai mostrar 6 reinos contando a partir do leão. Vou colocar aqui para vocês verem. O leão. Primeiro reino é Babilônia. Segundo reino, Pérsia, é um urso. Terceiro reino é um leopardo de 4 cabeças com 4 asas. Esse é o terceiro reino. A Grécia. O quarto reino já é um animal que chamou muita atenção do profeta Daniel. Por que ele perguntou somente do quarto reino? Por vários motivos que eu vou estar falando depois. E a explicação, se você presta atenção no que foi falado antes e depois, começa a fazer a conta com a estátua também, você vai ter muita revelação. Então no quarto animal, Deus está contando a história de 3 reinos. Vou explicar o porquê 3 reinos. Deixa eu colocar aqui. Até o leopardo foram 3 reinos, não é verdade? Chegando aqui você vai ver que vai ter o animal. Depois desse animal vai ter 10 chifres. Os 10 chifres já é um outro reino que está em paralelo com os 10 dedos dos pés da estátua.
barro misturado com ferro. E depois vai se levantar um chifre pequeno. Vou colocar o chifre pequeno aqui, de vermelho. Depois vai se levantar o chifre pequeno, que é esse personagem aqui. Então, entre o chifre pequeno e o animal, tem 10 chifres. Então, o quarto animal, ele é Roma. O quinto reino são os 10 chifres. Puxar aqui, ó, o quinto reino. E o sexto reino é o chifre pequeno. Entendeu? Leão 1, urso 2, leopardo 3, a besta 4, os 10 chifres 5 e o chifre pequeno 6. Então Deus está apresentando os 6 reinos nos 4 animais. Só que quando você está lendo a explicação em Daniel 7, Deus fala, esses 4 animais são 4 reinos que se levantarão da terra. Se a gente presta atenção somente nisso e pesca somente isso do texto, então a gente imagina que Deus está ensinando para a gente a contar Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, e desde o tempo de Cristo até os tempos de hoje, o que predomina é Roma. Ou seja, o Império Romano não caiu, houve a expansão do Império Romano, a parte ocidental caiu, mas a parte oriental continuou, e dali para frente o mundo inteirinho hoje vem do Império Romano. Então são só 4 reinos. Essa visão não é uma visão completamente errada, mas é uma visão que esconde revelação, porque Deus está falando muito mais que isso. Quando eu for ler os textos do profeta Daniel, você vai ver que Deus vai falar daquele mesmo reino, se referindo ao animal, se levantará 10 reis. Aí depois dos 10 reis vai se levantar um chifre pequeno. Deus já está falando de reinos aí, entendeu? Então fica assim, cabeça de ouro, Babilônia, está em paralelo com o leão. Segundo reino, os 2 braços de prata. Terceiro reino, a parte da estátua é o ventre e as 2 coxas. Bronze, é a Grécia e está em paralelo com o leopardo de 4 cabeças. Quarto reino, é ferro. Ouro, prata, bronze e ferro. 2 pernas de ferro em paralelo com o animal. Quinto reino, os 10 dedos da estátua de barro misturado com ferro. E está em paralelo com os 10 chifres do animal. 10, 10. Aqui acaba os reinos na estátua. Quinto reino no animal, os 10 chifres. Sexto reino, o chifre pequeno. Deu para entender, irmãos? Então até aqui foi a segunda visão. Só que Deus deu uma terceira visão para o profeta Daniel, que é uma briga entre um carneiro e um bode. E essa terceira visão se encontra em Daniel 8. O carneiro, ele vai estar em paralelo com o urso, porque o carneiro é a Pérsia. Vou colocar aqui, Pérsia. E o bode peludo, ele vai estar em paralelo com a Grécia, porque o bode peludo é a Grécia. Vou colocar aqui, Grécia, os gregos. Então a estátua é a visão de Daniel 2, os 4 animais é a visão de Daniel capítulo 7, e os 2 animais, que é o carneiro e o bode, é a visão de Daniel capítulo 8. Então tem primeira visão, segunda visão, terceira visão, e existe ainda uma quarta visão. A quarta visão, Daniel praticamente vê o ancião de dias. Não dá para explicar tudo agora, mas a quarta visão, Daniel vê o ancião de dias, e na quarta visão ele recebe a explicação que liga todas as visões. Na verdade, ele já havia recebido essa explicação em Daniel 9, mas em Daniel 10 vai vir mais uma explicação do que já tinha vindo em Daniel capítulo 9. Eu vou explicar isso mais para frente. Agora algumas perguntas interessantes. Perguntas que a gente devia se fazer. E quando a gente se faz essas perguntas, aí a gente recebe revelação. E é o próprio Deus que nos induz a fazer essas perguntas. Deus está falando dos mesmos reinos praticamente. Por que ele muda então as figuras? Ele muda as figuras para acrescentar detalhes. Deus sempre faz isso. Ele muda as figuras para acrescentar detalhes. Não só no livro do profeta Daniel, ele faz isso em toda a palavra. Por exemplo, vai ter coisas que Deus vai estar falando aqui na estátua que ele não vai falar com os 4 animais. Só que Deus é tão sábio que nos 4 animais ele acrescenta detalhes. Ou seja, tem muito mais informação em Daniel capítulo 7, através dos 4 animais, do que em Daniel capítulo 2. Porque tem mais detalhes aqui com esses animais. E no capítulo 8 vai vir mais detalhes ainda, com um carneiro e um bode. Só que Deus deixou informação na estátua que não aparece nem aqui na segunda visão dos 4 animais, nem na terceira visão do carneiro e do bode, nem na quarta visão, que é a explicação
dessas visões, nem lá em Apocalipse 11, 12 e 13 não vai ter informações que tem na estátua, porque Deus deixou informações escondidas aqui na estátua. São informações que aparentemente vão se contradizer com a segunda visão. Eu vou explicar o porquê aparentemente vai se contradizer, mas na verdade não é contradição, são revelações. Na palavra de Deus, aonde aparenta ter contradição, aí vai ter revelação. Pode ter certeza disso. A cabeça de ouro não tem duas asas. No leão tem duas asas, e essas duas asas não estão aqui de enfeite. O leão tem duas asas de águia, é cortado as duas asas dele e ele é colocado de pé, com o coração de homem. Isso não é enfeite na palavra de Deus. Deus está falando coisas aí. Só que no leão não vai estar falando a respeito de ouro, a cabeça de ouro. Nos dois braços da estátua vai ter informações que não tem aqui no urso, e no urso vai ter informações que não tem nos dois braços da estátua, embora seja o mesmo reino. Tudo na estátua tem um sentido. Por que dois braços de prata? Para falar dos medos e dos persas. É um reino dividido, medos e persa. A gente não tem essa informação aqui no urso. Entendeu? Eu não vou escrever aqui agora os medos e os persas, senão vai demorar muito. Mas dois braços, Média e Pérsia. Agora aqui no urso a gente não tem a informação de um reino dividido. É um urso só, mas Deus vai estar falando que esse urso tem 3 costelas na boca. E foi dito para ele, vai e come muita carne. Essas 3 costelas que estão na boca do urso vai estar em paralelo com a terceira visão. Mas essa informação das 3 costelas na boca do urso não vai aparecer aqui, na parte de prata da estátua, entendeu? Agora olha para a parte de bronze. Aqui você não está vendo um reino dividido, mas eu estou vendo que é um reino de bronze. E ainda Deus pegou justamente o ventre e as 2 coxas da estátua. A parte da Grécia engloba essa parte do homem, né? O ventre e as 2 coxas, não é por acaso. O Império Grego foi o que mais estudou a parte do homem, a parte masculina e a parte feminina. Ele estudou sobre o amor, a sexualidade do homem. Por isso que pega essa parte aqui da estátua. Não é por acaso, né? Só que essa informação não vai aparecer aqui no leopardo de 4 cabeças e com 4 asas de ave. E a informação que está no leopardo não vai aparecer aqui. Ou seja, é preciso de você somar uma com a outra, embora na segunda visão Deus sempre acrescente detalhes. Na terceira visão vai acrescentar detalhes. Aqui no leopardo de 4 cabeças Deus já está mostrando um reino dividido. Não tem como a gente saber disso em Daniel capítulo 7. Vai precisar de Daniel capítulo 8. No capítulo 8 que Daniel recebeu essa informação e mesmo assim ela não veio tão clara, ia ter que meditar. Mas a informação estava em Daniel capítulo 8. Em Daniel capítulo 7, ele não sabia disso. Por isso que essas visões têm que ser estudadas uma por uma. Não pode estudar tudo de uma vez. Tem que estudar uma por uma. Visão número 1, estuda ela. Até aquele tempo. Se coloca no lugar de Daniel. Visão número 2. Até aquele tempo você vai estudar a visão. Mas aí você vai ter que comparar a visão número 2 com a visão número 1. Os 4 animais com a estátua. E você vai ter que meditar até ali. Para você entender a mente de Daniel, você tem que se colocar no lugar do profeta Daniel como se você estivesse vivendo naquele momento. Aí depois vai vir a terceira visão. Aí você vai ter que estudar a terceira visão, olhando para os 4 animais e para a estátua. Foi assim que Deus planejou. Você não pode chegar a estudar tudo de uma vez e esquecer das etapas. E aí você vai entender algumas expressões que o profeta Daniel escreveu e que são difíceis de entender. Eu vou explicar isso, né? Com mais detalhes mais para frente. Mas, por exemplo, só um detalhe agora. Na visão do capítulo 8, do carneiro e do bode, Daniel disse que não entendeu a visão, mas ele teve a explicação. Deus falou, Gabriel, dá a entender para este a visão. Deus não estava mentindo, dá a entender a visão para ele. E por que Daniel não entendeu? Porque ele não meditou? Ainda que Daniel meditasse muito, ele não ia entender completamente a visão, porque Deus não permitiu. A explicação foi só para Daniel colocar aquelas coisas no coração e meditar. A explicação foi para não deixar Daniel sem revelação nenhuma, sem explicação nenhuma. Se Deus não fala para Daniel que o carneiro é a Pérsia e o bode é a Grécia, como é que ele ia saber disso? E o chifre grande, que se quebra e se levanta 4 no lugar? Se Deus não fala que o reino da Grécia iria se dividir em 4 reinos, como é que Daniel ia saber disso? Então ele teve basicamente uma explicação das coisas, só que ele não pôde entender muitas coisas. Quando Daniel colocasse em alinhamento a visão da estátua com a visão dos 4 animais e com a visão do carneiro e do bode, ainda que ele meditasse muito, ia ter coisas que ele não ia entender, porque iria ter coisas que iria sair fora de sincronia, entende?
não iria entrar em sincronia. Tem outro detalhe. Olha porque Deus muda as figuras e acrescenta detalhes. Mesmo falando no mesmo reino. Muda as figuras para acrescentar detalhes. E para que a gente some uma com a outra. Se você olhar aqui, nos pés da estátua, você vai ter 10 dedos de barro misturado com ferro. Essa mistura de barro misturado com ferro, ela não vai aparecer aqui no quarto animal, nos 10 chifres. Essa informação da mistura eu não vou ter nos 10 chifres da besta. Deus está falando coisas com barro de oleiro e ferro misturado. Deus está dando informações para a gente, coisas relacionadas com o reino anterior, que é Roma. Ele está acrescentando detalhes, só que essa informação não vai aparecer nos 10 chifres da estátua. Só que nos 10 chifres da estátua, vai ter informações que não vai ter aqui nos pés da estátua. Quais são as informações que nós vamos ter aqui nos 10 chifres da estátua? Vai se levantar um chifre pequeno. Esse chifre pequeno vai arrancar 3 dos primeiros chifres, vai fazer guerra contra eles, vai humilhar eles, vai subjugar esses 3, e aí esse chifre pequeno começa a se engrandecer. Ele tem olhos como de homem, ganha uma boca arrogante para blasfemar contra Deus. E aí Deus começa a acrescentar muitos detalhes. Esse chifre pequeno vai fazer guerra contra os santos durante 3 tempos e meio. Mais detalhes acrescentados. Nos pés da estátua, a gente nem sequer tem a informação que os 10 dedos vão fazer guerra contra o povo de Deus. Cadê o chifre pequeno aqui nos 10 dedos da estátua? Não aparece, está escondido. Não aparece. Aqui no tempo dos pés da estátua não mostra o povo de Deus sofrendo uma guerra. Mas aqui nos 10 chifres já mostra o povo de Deus sofrendo uma guerra. Nos pés da estátua a gente não tem a questão dos tempos. Os 3 anos e meio, os 3 tempos e meio. Já no tempo dos 10 chifres, mesmo estando em paralelo com a estátua, a gente tem a informação de uma guerra de 3 tempos e meio. Daniel sabia o que significava 3 tempos e meio. Lembra do segundo sonho que Deus deu para Nabucodonosor? Por 7 tempos Nabucodonosor virou bicho. Daniel contou, 7 tempos são 7 anos. Esse iria ser o primeiro parâmetro que Daniel iria ter para fazer as contas dos 3 tempos e meio de Daniel 7. Só que Daniel só iria entender a questão dos 3 tempos e meio, aonde que ele se encaixa, só quando ele recebesse a explicação das 70 semanas. Porque das 70 semanas, Deus iria fazer cortes nela, né? Iria cortar 7 semanas das 70, depois 62 semanas, iria ficar só uma semana para o final. Essa última semana, Deus iria fazer um corte no meio. Iria ficar 3 anos e meio para um lado, 3 anos e meio para o outro. Tá vendo já entrando conexão? 3 anos e meio, 3 tempos e meio. Aí Daniel iria entender o tempo dos chifres, que está em paralelo com os 10 dedos da estátua. Na terceira visão, Deus vai pegar esses 2 reinos aqui, a Pérsia e a Grécia, vai mudar as figuras. Deus vai colocar o urso como sendo o carneiro e o leopardo com 4 cabeças e 4 asas de ave sendo o bode peludo. Por que Deus vai mudar as figuras? Para acrescentar mais detalhes. Olha para as 4 cabeças do leopardo. Daniel não sabia o que era isso. Deus já deu uma informação através da visão, através de um sonho, do reino da Grécia dividido já. O reino da Grécia já estava dividido na segunda visão. Daniel não sabia o que era 4 cabeças. Ele ficou sabendo na visão do capítulo 8. Através da explicação da visão do capítulo 8. Porque aqui o leopardo é a Grécia. O bode peludo também é a Grécia. E o chifre grande que tem na cabeça do bode peludo é o primeiro rei da Grécia. Esse chifre grande vai se quebrar e vai se levantar 4 chifres no lugar desse chifre grande. Esses 4 chifres são filhos da Grécia. E Deus fala que esses 4 chifres é o reino da Grécia que iria se dividir em 4. Aí, 4 cabeças do leopardo. O reino já está dividido aqui, na visão do capítulo 2. Daniel só iria entender. Ou seja, Daniel só iria entender um pouquinho mais sobre a segunda visão dos 4 animais quando ele olhasse para a terceira visão dos 2 animais. Viu que interessante? Assim também, Daniel só iria entender a questão dos 3 tempos e meio quando ele recebesse, no capítulo 9, a explicação das 70 semanas e prestasse atenção na última semana que é dividida no meio. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Aí o profeta Daniel ia começar a calcular as coisas. Mas um detalhe, não tem esse monstro aqui? Vou focar ele. Não tem esse monstro, essa besta? Essa besta aqui, ela é o Império Romano, né? Os 10 chifres já é outro reino, o chifre pequeno já é outro reino. Mas essa besta é o Império Romano. Essa besta é uma das cabeças do leopardo. Como que eu sei disso?
Porque Roma é filho da Grécia. Os romanos vêm dos gregos. O Egito e a Síria tá aqui na cabeça do leopardo. Não parece, né? Mas tá. O Egito e a Síria não se originou aqui nas cabeças do leopardo, é lógico. Antes da Babilônia, que é o leão, já tinha o Egito e a Síria. Alexandre o Grande cai. O chifre grande é quebrado. Se levanta 4 chifres no seu lugar. São seus 4 generais que começam a conquistar o mundo. Aí tem a expansão do Império Grego. A gente sabe que Ptolomeu vai para o Egito e Seleuco conquista a Síria. Sim, o Seleuco, na linha dos Seleucidas, conquista a Síria, no contexto histórico. Atual Irã, atual Iraque. Daí sai o chifre pequeno. No contexto histórico, esse é o contexto histórico. Dali se levantou Antíoco Epífanes, mas Antíoco Epífanes não é o chifre pequeno de Daniel 8. Quando você estudar a profecia do profeta Daniel, você vai ver que o chifre pequeno de Daniel 8 é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. Deus cria muitos paralelos com isso. Houve uma figura no tempo de Antíoco Epífanes, mas Antíoco Epífanes não é o chifre pequeno de Daniel 8, porque o chifre pequeno de Daniel 8 se levanta no tempo do fim, e não no tempo da Grécia, não no tempo do fim do Império Grego. Houve uma tipologia no passado, não o cumprimento da profecia, que se cumpriu e vai se cumprir novamente no futuro. Foi só uma tipologia no passado, uma figura importante, um desenho, um mapa que Deus deixou pra gente, mas não é o cumprimento da visão.